Bom dia, meu nome é Davi Antônio Sodré Rocha e essa é a minha aula sobre a Revolução Bolchevique. Primeiro, nós precisamos entender que existem 2 ou 3 elementos básicos da Revolução. Jogadores, por assim dizer. Os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques são revolucionários radicais e os mencheviques são reformistas. O terceiro jogador a gente pode chamar o próprio Império Russo. Os bolcheviques, eles buscavam uma mudança completa, radical, substancial de tudo que fazia a nação russa ser o que ela era. Todos os elementos, a aniquilação completa das elites e entrega para o trabalhador daquilo que ele mesmo produz. Os mencheviques eram reformistas. Eles buscavam, assim como os bolcheviques, a revolução socialista, a sociedade socialista. Porém, sem um processo radical, através de acordos, de alianças, até mesmo com aqueles que um dia fizeram parte dessas elites da própria sociedade russa. Nós temos aqui 2 cartazes, um cartaz onde que Lenin aponta para o futuro, guiando o Exército Vermelho em direção à vitória, e do outro lado nós temos um pequeno franzino, que é uma caricatura do menchevique, sendo manipulado pelas grandes forças que atuavam no Império, o próprio Império, a Igreja, as elites econômicas e as elites militares. Só que, falando em Império, a gente tem que entender o que levou o Império à Revolução. O Império Russo estava em frangalhos, principalmente por causa da pressão que a Primeira Guerra Mundial trouxe internamente. Essa pressão ela começou com as reformas políticas, econômicas e estruturais que estavam acontecendo nos setores produtivos do Império, ao serem modernizados ainda durante o século XIX, principalmente pelo czar Alexandre II. O czar, por sua vez, que é também a cabeça da igreja, porque ele é César. E César é tanto a cabeça do Estado quanto da igreja. Essas reformas elas vão começar a questionar as estruturas da sociedade russa, principalmente a estrutura da servidão, que é uma herança da Idade Média e dos feudos, mas também vai começar a engatilhar a existência de um proletariado industrial, que na maioria da Europa é mais organizado e de maior contato entre os diversos proletariados industriais na própria Europa. Então, o proletariado industrial ele não estava sozinho. Existe um proletariado campesino dos campos. Na Rússia em específico, ele fazia parte de 80% ou mais da própria sociedade e era o mais miserável. Por causa dessa intensa diferença entre a sociedade, dentro da própria sociedade russa, as elites que eram formadas pela nobreza, pela grande burguesia formada por causa dessa atualização econômica ainda no século XIX, e a elite clerical controlava a sociedade russa ainda em regime quase feudal. E a atualização militar que a Rússia sofreu durante o século XIX, por N motivos, vai favorecer o acesso do proletariado à arma. A gente tem que lembrar sempre que uma revolução radical ela não existe sem guerra. E para o proletário ter acesso à arma, ele tem que estar inserido nesse corpo militar. Só que, por causa dessas reformas, a intensidade dos problemas vão se acrescentando, assim como a pressão em uma panela de pressão. Em um presente momento, em 1905, vai acontecer o Domingo Sangrento, quando o movimento grevista, um movimento relativamente pacífico, vai ser atropelado pelos militares, pela cavalaria do exército imperial russo, a mando do próprio czar. Ou seja, é o próprio Estado que manda matar sumariamente trabalhadores russos. E isso vai levar à organização dos sovietes. Os sovietes já faziam parte da sociedade russa a nível cultural, porque eles são como coletivos, mas eles vão tomar esse aporte político graças a essa revolta. A Primeira Guerra, portanto, vai agravar esse processo e os problemas internos vão crescer exponencialmente. Vai formar, então, esses 2 principais grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os representantes da maioria, os bolcheviques, e os representantes da minoria, os mencheviques. Os bolcheviques e os mencheviques buscavam a revolução socialista. Eles buscavam a mudança, a sociedade socialista. Mas os bolcheviques eram radicais e os mencheviques reformistas, como eu disse. Liderados por Lenin, os bolcheviques vão se romper com os mencheviques em 1912 e vão começar o início do Partido Comunista Russo.
Mas, ainda já em 1917, perto do fim da Primeira Guerra Mundial, mas dentro ainda da Primeira Guerra, vai acontecer a Revolução Branca, a revolução encabeçada pelos mencheviques. Essa revolução vai acontecer principalmente porque a maioria dos líderes bolcheviques está exilada. E aí, a maior parte do movimento soviético ainda está sob a influência menchevique. E, com isso, sem Lenin, os mencheviques, liderados pelo Plekhanov e pelo Martov, vão chegar em Petrogrado, invadir o Palácio de Petrogrado e instaurar um Estado republicano, um governo republicano liberal. Mais uma vez, como os mencheviques são reformistas, eles vão buscar aliar com as lideranças locais e buscar construir uma sociedade liberal. Com essa construção da sociedade liberal, abre-se a oportunidade dos bolcheviques voltarem, das lideranças bolcheviques voltarem. Só que quando as lideranças bolcheviques voltam, elas percebem que a Revolução Branca não foi o suficiente para, por exemplo, tirar a Rússia da guerra. Os mencheviques não buscavam a paz, nesse sentido, pelo menos. E os bolcheviques buscavam. Um dos lemas da Revolução, em geral, era paz, terra e pão. Por quê? Era o que faltava. Era uma sociedade transpassada pela guerra, as pessoas eram servas, elas não tinham propriedade e elas não tinham comida. Buscando essa trindade de paz, terra e pão, os bolcheviques instauraram, então, a Revolução Vermelha de Outubro. Observação: outubro ou fevereiro é no calendário juliano, no calendário que o Império usava. No calendário ocidental seria a Revolução Branca de março e a Revolução Vermelha de novembro, para nós. A Revolução Vermelha vai ser liderada por Lenin e por Trotsky e vai romper completamente, não só com o governo liberal, mas também com a família real, com os interesses da elite e com a guerra. Aqui nós temos um mote muito importante para a guerra, para a revolução. A vitória da revolução é a cooperação do proletariado, porque a revolução bolchevique, em específico, ela buscava uma identidade substantiva para o proletariado que, para a visão de Lenin e dos seus demais compatriotas partidários, era a principal vítima do Estado russo e do capitalismo. Então, a revolução, com esse segundo congresso dos sovietes formado a partir da dissolução do governo liberal, vai buscar 3 pontos. O Tratado de Brest-Litovsk, que vai colocar um ponto final na guerra para os russos, vai ser um tratado de paz com o Império Alemão, vai ser a nacionalização dos meios de locomoção e produção de base e a criação do Exército Vermelho em contrapartida ao Exército Branco que estava se formando. O Exército Vermelho, de controle bolchevique, vai entrar em um certo momento, que nós vamos falar ainda nessa aula, vai entrar numa guerra civil contra o Exército Branco. O Exército Branco, por sua vez, esse aqui é um mapa que ele vai fazer um recorte desde o início, lá em 1905 até 1922, no final da Guerra Civil. Em específico, em amarelo, aqui a gente tem o Tratado de Brest-Litovsk, que é a região do então Império Russo que vai ser cedida, ou vai ser dada a liberação, a independência, para liberar a Rússia da guerra. Então, o status de tensão absoluta que a Revolução Vermelha vai causar, vai levar os interesses internacionais em questão. Por quê? Porque o anticomunismo ele vai ser a grande força para poder combater o avanço do comunismo. E esse anticomunismo na Rússia vai se manifestar no Exército Branco, que vai ser uma coalizão de diversos interesses políticos internacionais, ingleses, franceses, alemães, contra o movimento revolucionário russo, identificado principalmente no Exército Vermelho. Aqui a gente tem um pôster do Exército Branco, onde o Exército Branco, imaginado como o Cavaleiro Branco, ataca e defende uma cidade claramente russa contra uma besta vermelha. Então, eventualmente a Guerra Civil vai acontecer. Essa Guerra Civil que vai definir a consolidação da Revolução, porque só com ela os revolucionários vão vencer
e vão definir o que é ser soviético e ser leninista. Mas essa, em específico, vai ser uma aula para os próximos capítulos. Muito obrigado e boa tarde.